E nós, nessa manhã, queremos fazer algo diferente, especial, para que o nome de Deus seja lembrado de geração em geração. Então nós vamos hoje compartilhar com os irmãos coisas que Deus fez, que Deus realizou ao longo desses anos, para que você seja testemunho daquilo que Deus tem feito nesse lugar. E aí nós trouxemos alguns convidados especiais, pode colocar aqui, que são pessoas muito queridas nossas aqui de muitos anos. Eu gostaria... Pode tirar. Para a gente conversar, para a gente compartilhar, para a gente rir, ouvir muitas coisas, histórias. Então eu gostaria que você recebesse com um enorme carinho o nosso presbítero Ezequias. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você recebesse Thelma Teixeira. Essa mulher linda, preciosa para a Igreja Central. Sempre linda. Acho que eu nunca vi até uma bagunçada, descabelada, sempre elegante. Seja muito bem-vindo. Podem sentar. Eu gostaria de chamar aqui pastor Henrique. Olha ele aí, gente. Uma bênção sempre. Pastor Henrique é uma bênção, um amigo nosso. A palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. E a gente tem nessa história aqui da Central tantas pessoas que chegaram e foram. E a partida do pastor Henrique foi com ética, foi com amor, foi com carinho. Por isso ele tem portas abertas sempre nesse lugar, ele e a sua família, porque houve carinho, houve respeito, houve diálogo. E a partida dele para congregar em outro lugar, depois que se mudou também, foi uma expressão de amor com essa igreja, com os pastores desse lugar. Por isso ele está aqui hoje. Continuamos amigos em aliança, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Amém, irmãos? Então, pastor Henrique, gostaria de chamar o pastor Daniel. Esse pastor fofinho. E gostaria de chamar a pastora Denise. Gente, deixa eu ver aqui se... Como é da mesma família. Gente, eu queria quebrar o protocolo e chamar mais uma pessoa. Vem cá, Emerson Oliveira. Vou quebrar o protocolo e chamar mais um. Fica do lado de lá, da sua família. Gente, esses irmãos têm uma vida e muita história aqui na Central. E hoje a gente quer compartilhar um pouco, ouvir um pouco, compartilhar daquilo que eles viveram, experimentaram aqui de Deus ao longo desses anos. Amém? Então eu queria começar aqui com Ezequias. O Ezequias e o Emerson vão contar para a gente como eles chegaram aqui na Central e que ano. Ou com quantos anos, é melhor, né? Melhor, tá bom. Eu falei, todo mundo sempre fala do Ezequias. Eu falei, gente, o Emerson e a Cléo também chegaram aqui, ó. Tem a história para contar. Então começa com Ezequias. O arco-íris ainda era em preto e branco ainda. Eu queria que o Ezequias e o Emerson falassem, compartilhassem com quantos anos, quanto tempo chegaram aqui. Amém. A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, eu não tenho problema com idade. É só os irmãos olharem para mim que vocês vão saber a minha idade. Não tem problema. Amém. Bem, eu cheguei aqui nessa igreja, eu não era membro, mas era um barraquinho, né? Veio primeiro para cá a minha irmã Lília, né? A Mazinha e a Cléo. A Cléo veio com 13 anos. Então, elas que fizeram a propaganda para mim. Que falaram, poxa, Ezequias, conheci uma igreja que tem um pastor maravilhoso. Aí falaram muito do pastor Marcos.
E eu senti o desejo de vir aqui visitar. Então eu visitei a igreja, era um barraquinho lá embaixo. Aquilo que a pastora Denise falou é a pura verdade, que tinha um banheirinho do lado da igreja. E eu fui um dos que deu descarga naquele banheiro, naquele barraquinho. Todo mundo ficava constrangido, saía de cabeça baixa mesmo quando ela falou, no barraco. E não era membro. Eu me tornei membro daqui quando eu conversei com o pastor Marcos e pedi para ele fazer meu casamento, que eu casei em 83. E falei assim, pastor Marcos, eu já conhecia ele, estava aqui frequentando, mas não era membro. Mas eu perguntei, o senhor faz meu casamento? Ele falou, faço. E não tinha condição de ele fazer meu casamento aqui na igreja. O que ele fez? Foi na Igreja Batista do Feliciano Amaral, conseguiu a igreja, me ensaiou, eu e a Vânia, como que ia entrar, fez nosso casamento, e eu fiquei maravilhado com o pastor Marcos, com a atenção que ele deu para mim, para a Vânia, né? Então, nós nos apaixonamos pelo pastor Marcos, e foi um dos motivos de eu estar aqui hoje, foi aquela atenção daquele pastor para comigo, que como já tinha dado para minha família. Então eu louvo a Deus, né, pela vida do pastor Marco, e por estar aqui há muitos anos. Eu tenho praticamente o tempo dessa igreja, não era membro, mas eu já frequentava aqui desde o tempo do barraquinho. Então eu sou agradecido mesmo a essa igreja, porque eu fui abraçado pelo pastor Marcos, abraçado. Então eu agradeço a Deus por ter me colocado neste lugar. Amém? Compartilha, Emerson, com a gente aqui a tua chegada. Então, eu vim para cá através da Cleo, né, que foi a primeira a vir para cá. Mas eu comecei a frequentar aqui mesmo com uns 15 anos de idade. Eu comecei a frequentar aqui a igreja. A igreja era lá embaixo ainda, não cheguei a pegar, não lembro da época do barraquinho. Eu lembro que a gente chamava a igreja de igrejinha. O pessoal da minha família tudo era da Assembleia de Deus, e a Cleo vinha para cá. Então meu pai trazia ela, vai para onde? Vou para a igrejinha. Chamava essa igreja de igrejinha. Mas eu, quando comecei a frequentar, era lá embaixo. O templo era aqui embaixo. E foi aqui que Deus despertou em mim, que eu comecei a ver o louvor dessa igreja. Sempre foi muito bom, tinha uma equipe de louvor muito boa aqui. E foi aqui que Deus começou, nessa idade, me despertar para a área da música. Apesar da minha família ser toda musical, eu olhei e falei, eu quero fazer isso, eu vou aprender a tocar violão, né? Eu saí do culto decidido que eu ia fazer. Então, com 15 anos eu entrei, com 16 anos eu arrumei um violão. Não era como hoje, fácil como hoje arrumar um violão, comprar um violão. Então eu consegui um violão velho, eu consertei o violão, eu botei parafuso no violão. E agora como é que... E fui aprender sozinho, ficava olhando para a mão dos ministros lá embaixo e aprender a tocar violão. E com 16 anos, eu cheguei com 15, com 16 anos eu já estava tocando no louvor da igreja. Eu lembro que eu aprendi a tocar em 6 meses. Em 6 meses eu aprendi a tocar o violão e estava tocando aqui na igreja. Eu lembro que eu tinha tanta vergonha que eu toquei olhando para o chão o culto todo. Agora eu levanto um pouquinho a cabeça. Depois de 42 anos, aí eu levanto. Mas eu toquei olhando para baixo assim, e o ministro, que era o Agnaldo, ele chegou para mim, ele me viu tocando violãozinho no banco assim, cara, tu vai tocar hoje. Eu falei, que isso, eu não sei, não vou tocar não. Eu não sei tocar as músicas, eu só sei tocar 3 músicas. Ele me fala então quais 3 músicas que você sabe, que eu vou ministrar as 3 que tu sabe. Aí eu, meu Deus, não tem como fugir agora. Então ele me colocou para tocar, e dali, ó, dessa época para cá, eu nunca saí do ministério de louvor. Estou esse tempo todo. Fala igual o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. E o Emerson toca em casamento, 15 anos, com o pastor Marcos, tocava muito em velório. E tem as músicas, repertório do velório. Entendeu? É o repertório do pastor Marcos. Acho que eu vou... Emerson, o que tu acha de orar para ressuscitar esse morto? O pastor cheio de vontade de ressuscitar um morto. A gente ia para o monte, a gente ia com a equipe de louvor para o monte, mas muitas vezes eu fui para o monte sozinho com o pastor Marcos. E me ligava, e aí, Emerson, está fazendo alguma coisa aí? Vamos para o monte? E a gente ia às 6 horas da manhã para o monte, lá do Luciano, lá em Mangaratiba, né? E ficava lá de 7 horas da manhã até escurecer, orando, porque o pastor Marcos queria ver os milagres acontecendo na igreja. Meu sonho é ver o cego vendo, Emerson, os aleijados levantando. Esse era o meu sonho.
Então a gente ia para lá buscar o Senhor, orar por esse ministério, por essa igreja. Você está aqui hoje por conta disso, por causa das orações, por causa da busca do Senhor, que nós estamos aqui hoje. Então eu me sinto muito honrado em fazer parte da história dessa igreja. Amém. Eu me lembro de uma vez de um monte, fala Senhor, uma vez que eu fui com o pastor Marcos e a gente saía bem cedinho mesmo e para orar, e uma dessas vezes nós hoje vamos estudar o livro de João. Mas João todo, só agora, só hoje, nós vamos estudar o livro de João, ler o livro de João e depois nós vamos orar. E era assim, o monte passava o dia inteiro, e era como se fosse tão rapidinho, de tão bom que era aquele lugar, aquela atmosfera, aquela fome de ver os milagres de Deus. Mas ele falava, se eu morrer não ora para eu ressuscitar não. E a gente orando, eu acho que se ele ressuscitasse, ele ia ficar brabo com a Denise. Eu não falei. Fala, Thelma, quando você chegou aqui? Então, antes de eu falar como eu cheguei aqui, eu quero falar da minha alegria de estar aqui, né? Eu me senti honrada, muito honrada com o convite e estou, assim, muito feliz por eu poder estar aqui na igreja e compartilhar das coisas boas, né, que foram vividas aqui nessa casa. Eu cheguei aqui no final de 86. Também não era tão barraquinho, mas a igreja ainda era lá embaixo. E bem pequena, eu vim de uma igreja presbiteriana totalmente tradicional, e eu já buscava uma igreja que tivesse uma visão mais avivada. Eu não sabia nem o que era, mas eu procurava isso. E eu orei a Deus e pedi que Ele me mostrasse uma igreja que fosse perto. Eu morava aqui no Village, que fosse perto, que me aceitasse, porque antigamente a gente tinha aquela de que presbiteriano não era irmão de batista, eram primos, e eu era presbiteriana. E então eu queria uma igreja que eu não estava escolhendo denominação, eu queria uma igreja que me aceitasse e que já tivesse uma visão mais avivada. E eu comecei, e uma quarta-feira eu passei vindo da casa do meu irmão uma noite, e eu vi um movimento que a gente que é evangélico, a gente sabe qual é o movimento do crente, né? E eu vi um movimento ali aqui na porta, na rua, eu falei, deve ter uma igreja por aqui. E eu procurei saber e soube que aqui embaixo tinha uma igreja e eu comecei a frequentar. Fui muito bem recebida. Na época estava na recepção ali embaixo a Madalena, que me acolheu muito, o pastor Marcos, que foi um paizão durante todo o tempo. Não tem como falar da central antiga sem falar do pastor Marcos, né? O pastor Marcos foi uma pessoa marcante na minha vida, no meu casamento, enfim, o pastor Marcos foi um paizão. E logo que eu fui conversar com ele, ele me chamou de uma forma que só o papai me chamava, que era de Thelminha. Então, aquilo ele me conquistou ali. Ganhou teu coração, né? Dessa. Já ganhou o meu coração ali. E então eu fiquei durante algum tempo que eu chegava e fechava os olhos, eu não queria ver nada, porque eu queria sentir o que tinha dentro da igreja, o que eu podia, se ali realmente era o meu lugar. E realmente foi uma coisa que foi de Deus, porque eu fiquei até eu me mudar e ter que sair, né? Depois veio a pandemia também, e a gente acabou ficando sem frequentar muito igrejas. Não só essa, mas outras também. Mas eu não dou muita confiança, não. Eu mando todos os informativos para ela. Tudo que eu mando para os membros da igreja, eu mando para ela. Bom dia, família central, não esquece disso. Fala disso, eu continuo contando com ela. Continuo no grupo de Déboras, né? Não me excluíram, também eu não me excluí, estou aí. E depois acho que a gente vai falar sobre Déboras. Então é isso, gente. Eu cheguei na central no final de 86. Para fazer as continhas aí, você vai ver quanto tempo eu fiquei aqui. Vivi muitos momentos bons. Os que não foram tão bons foi para o mar do esquecimento. E a visão é do reino, né? Mas a central é a minha família. E foi aqui que, além de muitos outros que eu conheci,
eu tive a honra de conhecer a família Oliveira, que também foi extensão da minha família até hoje. Lógico que a Central é a grande família, mas através da Lília eu tive o privilégio de conhecer essa família que amo muito e que me acompanha, que me assiste, enfim. Então, a Central me enriqueceu em todos os sentidos. Amém. Pastor Henrique, conta aí. Paz, amados, tudo bem? Vim primeiro justificar, o meu bebê não está aqui, a Leiliane também, né? O Miguel está meio resfriadinho, né? Então não compete, né? Trazer, está tossindo a beça, né? Mais um beijo, Miguel. Cadê a câmera? Lá e ali. Aqui está igual o programa de auditório, né? Sim. Beijo, Miguel, beijo, Leiliane, me liberaram para estar aqui. Agradecer também ao pastor Daniel, minha pastora linda Érica, minha pastora amada Denise, né, por estarmos aqui, pelo convite também. Engrandeço o nome de Deus. Bem, eu cheguei aqui, eu tinha 11 anos de idade, né? Nós éramos da Igreja Batista Nova Jerusalém, São Cristóvão, mas minha madrinha morava aqui na rua Córrego Rico e toda vez a gente passava em frente aqui à igreja, né? E meu pai estava naquela transição e meu pai sempre queria entrar aqui, né? Eu já era de lá, tinha muitos amigos, né? E até que um dia, né, meu pai resolveu adentrar aqui, visitar a Central, e foi amor à primeira vista, para ele, né? Para você que é pré-adolescente, tá todos os amiguinhos lá, e aí acabou que minha família continuou vindo, eu continuei entre São Cristóvão e Pavuna, mas aí depois a gente veio morar em Costa Barro City, logo ali, né? Então acabou que a Central foi o nosso porto seguro, né? E passamos a congregar. Então aí vocês já viram, né? Pegamos essa só da geração aqui, né? Aqui só tem Jurássico, hein, irmãos? Aqui só tem a galera da NSS aqui, tá Quando o Daniel falou, vou falar de legado, eu falei, puxa, cheguei nesse nível. Cheguei nível de Abraão, meu amigo. Ai, meu Mas, Deus. irmãos, aí a gente chegou aqui, graças a Deus, né? Eu quero até agradecer, porque se estamos aqui é porque houve investimento de pessoas na nossa vida. A começar do pastor Marcos, né? Eu digo até começar da Denise, né? Porque a Denise que tinha a paciência de liberar e muitas vezes não liberar o pastor Marcos para ficar até tarde conversando com a gente, né? Eu estava lembrando até para a Leiliane, né? Às vezes a Denise saía varado para a Belina, na época da Belina, né? Ficava lá e o pastor Marcos, já estou indo, filha, já estou indo. É porque não tinha celular, né? Já tô indo. E aí, muitas vezes eu pegava carona naquela Belina, ia atrás lá, ele me jogava em Costa Barra, a gente chegava rápido em casa, né, irmãos? Mas, pastor Marcos, né? Depois veio a própria Jo também, que foi a líder do nosso ministério de adolescente e nos formou, né? E entramos aqui com meu pai, com a minha irmã Odete, né? Até teve as fotos aí que muito nos emocionou, né? Uma EBF lotada, né? Foi. De crianças. Gente, Muita eu foto lembrei da do CBF. painel aqui, seguindo os passos de Jesus. Eu tinha cabelo, gente, meu Deus. É o que mais faz falta, né? O frio tá batendo aqui, tá bravo. Mas, irmãos, e saí aqui, né? Meu pai faleceu nessa casa, ele é evangelista dessa casa, né? Severino. Minha mãe era daqui, também teve foto ontem dela, né, no coral, né, vai ter também nas Déboras. Também minha mãe foi depois, e minha irmã casou, né, também foi. E fiquei eu, constituí família, gerei família e coube no tempo do Senhor a gente também partir, né? Mas louvo, porque aqui é várias histórias, né? Se eu parar aqui, acho que eu vou ficar em segundo lugar depois de Ezequias, né? Nas histórias aqui, mas chegamos aqui e saímos com 30 anos e alguns mesinhos de Ministério Central, né? Entrei com cabelo, saí careca, né? Entrei, como diz a pastora Denise, magrelo, né? Eu entrei magrelo e saí, ó, pastora, com uma bochechinha, né? Mas deu tudo certo. Verdade, glória a Deus. Fala, pastora Denise. Como foi chegar num barraquinho com um banheiro na frente do púlpito com uma criança pequena e grávida de outra? Foi bem
difícil a adaptação, né? Nós viemos da Igreja Batista em Vaz Lobo, estávamos congregando lá e o pastor era auxiliar do pastor que estava lá naquele momento, pastor Álvaro. E aí o irmão Francisco, que eu não sei se ainda é vivo, nunca mais tive notícias dele, estava num culto lá, assistindo um culto. Eu acho que ele soube do Marcos e foi lá assistir uma pregação. Quando chegou lá, ele disse: irmão Marcos, irmão poderia fazer uma visita à nossa igreja? Nós estamos sem pastor e eu queria muito que o irmão fosse pregar lá. Pronto. Ele veio sozinho, eu não vim com ele. E aí foi paixão à primeira vista. Pregou a primeira vez aqui, já ninguém mais queria chamar outro pastor para a seleção de pastores que estavam fazendo. E Marcos também se apaixonou muito. Ele chegou, ele não disse para mim de cara que era um barraquinho de madeira. Essa igreja lá é maravilhosa. Que igreja, Denise, você precisa conhecer. Uma igreja amorosa, é linda a igreja. Eu amei aquela igreja. Ele não disse que era um barraco. Aí, vamos lá, vamos conhecer, né? E aí veio o segundo convite. Mas eu não vim de novo, porque estava grávida, né? Então, era só uma pregação, ainda não tinham feito o convite. E aí ele disse assim, quando ele pregou, ele disse assim: aquela igreja, eu não sei não, eu acho que eu estou casando com ela, só falta você casar. Eu disse, não, ela é linda, ela é amável, ela é gostosa de estar, então eu também vou estar. Então a igreja me convidou com ele para me conhecer. E aí eu não trouxe o Anderson, eu só vim de barriga. E a gente não falou que tinha o Anderson, então só vim grávida. Quando eu estacionei, o Marcos estacionou o carro, eu falei: ué, cadê a igreja? A igreja era linda. Eu nunca podia imaginar que aquele barraquinho era uma igreja. Para ele, né? Porque ainda era uma congregação. Ele estacionou e disse: é aqui. Eu falei: tem certeza? Meu Deus, como é que... Tu tá gostando mesmo daqui? Ele disse: não, você vai gostar. Olha, foi amor à primeira vista. Irmã Ercília, não sei se ela deve estar assistindo. Irmã Ercília me recebeu com carinho, com amor. Uma irmã grandona, sabe? Aquela assim, aquele abraço que te carrega. E ali sentei e passei o dia. Marcos pregou de manhã, à tarde teve uma reunião para saber o que eu fazia, se eu regia, se eu cantava. Eu disse: irmã, eu sou esposa de pastor, eu faço um monte de coisa, já estudei um monte de coisa, mas eu agora sou esposa de pastor, estou grávida, não contem muito comigo, eu venho para ajudar meu marido, se for o caso. E aí gostaram de mim também e tal. Aí quando foi o dia, aí sim, aí chegou o dia. Não falamos do Anderson. E deixava o antes na avó. Quando foi o dia, então, da posse dele aqui nesse lugar, tapete vermelho, olha que coisa chique. Essa igreja sempre teve uns negócios assim, tinha um tapete vermelho e eu entrei de mãos dadas com o Anderson e grávida. Foi um choque para a igreja, que a gente tinha mais um filho. Marcos não falou e nem eu. Gente, a gente realmente era um casal meio tic-teco, sabe? Falamos do Anderson. E a igreja ficou assim assustada: você tem mais um filho? Vocês têm mais um filho? Como é que pode? Eu falei: vocês estão aceitando uma família mesmo. E aí não tinha lugar para colocar o Anderson, não tinha lugar, não tinha um berço. Eu falei: Daniel vai nascer, não tem um lugar. O máximo era um banheiro feito, né? Poderiam ter feito lá de fora, mas era aqui dentro. Foi terrível. Hoje eu vejo... Terrível, sim. Imagino. Pode falar a verdade. Eu digo assim, as irmãs na época muito assustadas, porque eu era muito menina. Eu tinha uma cara de guria, assim, muito... Quer falar quantos anos, não? Eu não sou amiga de números, não. Tá. Deixa essa para Ezequiel. Deixa pra lá. essa. Eu não sou amiga de números, não sei nem quanto é 1 mais 1. Então, um grupo de irmãs, todo mundo amoroso, mas era muito difícil de nos convidarem para almoçar. Eu acho que eles achavam que a gente era muito elegante, muito bonito, muito cheio de posses. Não, minha casa é muito humilde para receber. E ficava eu, o Anderson, o Daniel na barriga e o pastor naquele barraquinho, tentando passar o dia, evangelizando. Às vezes tinha convite, às vezes, na maioria, não tinha um convite. E eu trazia comida de casa, bolsa com panelas, para servir meu marido, servir o Anderson. E à tarde nós íamos lá para
era em Vaz Lobo, a gente ainda tinha vínculos, íamos lá para uma comunidade que tem atrás do campo de futebol, perto do Carmela Dutra, não tem uma comunidade ali atrás? Nós saímos daqui para continuar um trabalho que tínhamos deixado lá, e depois eu ficava aqui, Marcos ia fazer as visitas para chegar a hora do culto, com a mesma roupa, sem um lanche, um filho na barriga e um na mão. Foi muito, muito difícil, era muito amor mesmo por esse lugar, mas nunca houve arrependimento de ter deixado uma igreja estruturada em Vaz Lobo para chegar aqui nesse barraco de madeira, onde tudo ia começar do zero, era o verdadeiro um campo missionário. E eu sempre, meu chamado número 1 era um missionário. Tinha um chamado missionário, o primeiro chamado que eu aceitei foi para missões. Então aquilo para mim era uma festa. E vir para cá era um desafio, mas era uma festa. Muito difícil, mas era uma festa. Sempre amei essa situação. Amém. Daniel. O Daniel não decidiu vir, ele chegou, né? Não teve muita opção, ele chegou e ficou. Mas qual é a sua primeira lembrança, a sua primeira memória aqui da Central? O barulho da descarga que tinha do lado. Coitado do irmão que fez a obra, hein? Minha primeira lembrança é de muito bebezinho, tudo era muito precário, barraquinho, e meu pai e minha mãe dando a vida pela igreja, e eu e meu irmão bagunçando pela igreja, e a gente... É verdade. Depois que a gente foi crescendo um pouquinho, a gente começou e a igreja foi crescendo também, né, ganhando famílias. A gente foi ficando amigo das criancinhas, e a gente passava domingo na casa de um irmão, domingo na casa de outro, na casa de outro, na casa de outro, conhecendo as famílias e brincando com os filhos dos irmãos. Essas foram as minhas primeiras lembranças. Essas são as minhas primeiras lembranças, né, do nosso tempo aqui, da nossa chegada aqui. E, nossa, tanto de amizade, foi sensacional, sensacional. E é aquela... Não sei se tem mais algum filho de pastor aqui. Tem mais algum aqui? Na igreja agora, não? O Rafa. A Rafa sabe mais ou menos o que é isso. A Jéssica. Rotina A Jéssica, só abrindo um parênteses aqui, a Jéssica é filha da segunda pastora presidente do Rio de Janeiro. Porque a primeira pastora presidente foi a pastora Denise, a segunda pastora presidente foi a mãe da Jéssica. É um marco no meio das igrejas, né? Que não... Eu vou repetir que a pastora Denise falou ontem, um país machista, uma denominação que não reconhece, começou a reconhecer, a aceitar, melhor palavra, aceitar as mulheres. A pastora Denise foi a primeira, a mãe da Jéssica foi a segunda pastora presidente dos batistas, de muitas igrejas que não aceitavam isso. Então, é um marco, né? Uma família que enfrentou esses desafios, mas continua. Não, foi isso. As primeiras lembranças foram... Cheguei com um total de 0 anos de idade e fomos fazendo a vida toda aqui. Muito legal. E aí eu queria saber aqui quais foram os envolvimentos de ministério, de serviço, de trabalho ao longo dos anos. O que você já fez? Queria saber assim, o que cada um já fez. Uma experiência marcante no ministério. Já fiz de tudo, né? Já fiz de tudo. A gente, quando era criança, não tinha muito o que fazer, a não ser parte do departamento infantil lá e brincar com as crianças e tudo. Mas depois que veio a adolescência, né, aí os ministérios tinham as suas diretorias, as suas equipes de liderança. Eu sempre fiz parte de todas as equipes de liderança de adolescentes, depois de jovens. Sempre fui metido com o Ministério de Louvor, porque eu comecei a tocar bateria muito cedo. E o Ministério de Louvor já me dava chance, eu ia lá, tocava uma musiquinha e outra, e enfim, em termos de ministério, eu já me envolvi com todos os ministérios da igreja, e sem dúvida alguma, o tempo mais marcante para mim até hoje nessa igreja foi o período todo da adolescência, que foi com a Dona Jô, que era uma pessoa assim, uma pessoa espetacular. Eu acho que nós convidamos ela, mas não deu para ela vir. Não deu. Eu se falei, tiver Dona aí... Jô,
Fica com a gente. Ela marcou nossa história. Marcou nossa história. Pra você ter ideia, da geração de adolescentes da Dona Jô, sem contar os que não estão aqui, porque estão em outras igrejas e tudo, mas tivemos aqui o Henrique, que é pastor, eu que sou pastor, Érica é pastora, Dudu, que saiu daqui, é pastor. Quem mais? Todo mundo envolvido. Todo Kelly mundo. Moriá. Todo mundo, Kelly, A Moriá, estão Lívia. Rio das Ostras, a Lívia, ministra de louvor. Todo mundo hoje que passou pela mão da Dona Jô, tá firme. Leandro e a Borrete estão com a gente aí na internet hoje. Leandro. O Diego. Diego é diácono lá em Queimados. Tá aqui o Rodrigo é dessa época também. Todo mundo firme com Deus, todo mundo firme nos caminhos do Senhor e todo mundo envolvido com o ministério, todo mundo envolvido com a igreja, porque a Dona Jô, ela tinha, além da paixão pela igreja, ela tinha essa coisa mesmo de ensinar a gente a se envolver, a trabalhar e a estar envolvido com a obra de Deus. Foi uma fase assim espetacular, cara, espetacular mesmo. Tanta experiência legal, retiros, futebol pra caramba, né, Henrique? Futebol Os pra caramba, retiros tá aqui, hoje em Rodrigo. dia, quando a gente procura um sítio, a gente procura que nos dê um pouco de conforto, não é verdade? Que seja um sítio bonito, que tenha piscina, uma quadra, né? Que a gente durma bem com cama. Hoje é assim. Hoje é Hoje, assim. quando a gente vai procurar sítio para retiro, hoje já nem tem mais, mas até um tempo atrás, tipo, o chuveiro tem banheiro quente, o box é limpo, o colchão tá novinho. Hoje é assim, porque a gente sabe, os irmãos chegam lá, aí o negócio é meio meia boca, os irmãos começam a reclamar e tal, mas, irmão, na nossa época, Eita. parece que era até regra. Não pode ter chuveiro quente, não, a cama tem que ter colchão ruim. Se não tiver cama, é melhor Deixa ainda. para aprender. Para aprender tudo, Deus vai ensinar. Muito legal, gente. E o importante é que tinha que ter um monte. Exatamente. Tinha que ter um monte no mesmo sítio para orar. Você sai da sua casa para o retiro para orar, para buscar. Não é para ficar deitado no colchão confortável, não é para Deus te ensinar. E os retiros tinham assim umas programações. Não tinha muito negócio de brincadeira e lazer, não, irmão. Era atividade. Pode nadar na oração. piscina? Não sei. Se der tempo, nós viemos aqui para orar. Por isso que ele já alugava esse sítio lá em Campo Grande, a gente chamava de Monte Moriá por causa do monte, porque a gente ia lá por causa do monte, para orar no monte. Mas o sítio era... E subia, só a hein? gente Era uma alugava subida. aquele sítio. O sítio era muito ruim mesmo. Mas tinha um monte para te orar. Daniel, posso falar uma coisa que Faz, aconteceu, pode. que aconteceu nesses retiros? Nesse sítio era um calor terrível. Quando não era muito frio, Aí, o tem que a gente chuveiro. fez? O único que tinha levado o ventilador lá no alojamento dos homens tinha sido o Moledo. Aí eu falei, pastor, esse ventilador aqui do Moledo, faz o seguinte, o senhor deita, nós vamos colocar esse ventilador em cima do senhor. Quando o Moledo chegar, vai querer o ventilador dele, a gente fala, o pastor já está dormindo, cara, aí não dá para acordar o pastor. Aí nós botamos o pastor, o ventilador do Moledo em cima do pastor, né? Aí o Moledo entra assim, aí olhou para um lado, olhou para o outro, cadê meu ventilador? Eu falei, o pastor está dormindo, a gente não vai acordar o pastor, né? Aí ele olhou assim para minha cara, olhou para o lado, mas o pastor não aguentou, começou a rir. Entregou o jogo. Entregou o jogo. Uma vez aí, por causa do calor, era terrível. Verdade. Fala aí, Henrique. Henrique e Thelma também. Henrique já fez de tudo, né, Henrique? Não, e teve de vários, gente. Ó, teve um que agora eu vou falar que até o pastor Fraudis, que vocês estavam lembrando, foi, gente, o retiro do Ghostbusters. Misericórdia. Eu falei na apresentação dele. Quem vendeu o peixe na época era o Celso, né? Que ele aí botou ali na gente, né? Um sítio, piscina, aí para o homem ir, né? E garantir a família, campo de futebol oficial. Os homens, meu Deus! Compraram chuteira e tudo, né? Irmãos, aí todo mundo entrou no dia, fomos lá. Não, primeiro nós saímos daqui, a equipe, num caminhão caçamba. No caminhão, isso mesmo, gente. Daquele do Nordeste que leva todo mundo. Aí tava todo mundo, Érica, Daniel, eu, as crianças assim, ó. Na Rio Magé, geral caindo assim. Com a geladeira, levamos geladeira, fogão caindo em cima da gente. Irmãos,
E a gente na empolgação, que a melhor coisa é o entusiasmo, né? Tu vai no entusiasmo. Pode ter 12 horas, né, Thelma? Tu tá no entusiasmo, então tu vai chegar. E a gente com aquele folder do Sítio Bonito. Quando foi chegando, né? Aí só vaca magra, né? Eu falei, meu, aqui o negócio tá brabo, hein? Quando entrou no sítio, irmão, não é por nada não. Foi o retiro de carnaval. É, retiro de carnaval. Só o mato do campo de futebol, se você entrasse dentro, desse carrinho, você desaparecia. Se desse carrinho, você desaparecia. Alain, era impraticável, Alain. Era tanto mato que o único boi que estava lá não estava dando conta de tudo. E, irmão, era tanto... E o pacote, o irmão não tinha falado, né? Quem fosse no retiro tinha direito a 4 dias vendo demônio direto, não é verdade? Irmão, quem não era crente saiu crente espiritual pra caramba. Gente, esse tu abria retiro... a geladeira, saía demônio. Tu ia tirar a goiaba do pé, tinha demônio. Eu falei, Jeová, bicho. Gente, a Andréia estava nesse retiro? Jesus. Quem estava aqui nesse retiro? Tem alguém? Minha mãe? Não Gente, aguentaram, olha aí o Kiwi, Ana Paula, a Cris. Érica, gente. Teve um colega, eu não fui nesse retiro não, mas teve um colega meu. Foi livramento desde Popô. Deus me poupou. Foi. Um colega meu, o apelido dele era Aritana. Ele disse que viu o Aritana. demônio em cima do muro, andando em cima do muro do campo de futebol. Ele falou pra mim que viu isso. Eles ficavam com medo de... Ele nem era crente, né? Ele não era crente. Ele falou, Emerson, eu vi... Porque retiro de carnaval vai visitante. Eu vi uns duendes, cara, em cima do muro. Gente. A gente jogando bola. E o que é isso, Aritana? Ele falou, vi, cara. E pra dormir, o maior medo que a gente via os passos atrás da gente, assim, ó. Olha só, o pior, para mim, o pior de tudo, que era o pastor Marcos que escolhia o local. Eu acho que ele fazia de propósito, entendeu? Porque não é possível, a gente chegava de surpresa. Eu também não ia escolher, não, ele fazia tudo sozinho. Quando a gente chegava, era que nem eu cheguei no barraquinho. Eu falei, gente, que isso? Esse o pastor deixou a gente na furada. O pastor não foi, não. O Anderson lá e meteu o pé, meu amigo. O pastor falou, disse que ficou. Irmãos, era um sítio, assim, um sítio estranho. Quem não tinha dom de visão, não era do profético, mesmo assim via. E depois, nós ficamos sabendo, a gente começou a achar estranho. Gente, isso aqui está estranho. A gente via coisa nas árvores. Via, olhos abertos assim. A gente estava orando, via uns olhos piscando. Era uma coisa assim, que todo mundo via. Aquele ambiente era um ambiente maligno. Assim, e aí, na primeira noite... No quarto, lá onde a gente dormia da equipe, tinha uma cabeça de boi gigante pendurada. Gente, meu Deus, como é que pode ter alguma coisa estranha? Muito, gente, todo mundo ficando oprimido. Muito crente para ir nesse retiro. Tinha, muito oprimido. E aí a gente foi procurar o dono do sítio. Nós descobrimos que aquele sítio era um sítio... Olha, eu vou confessar para vocês, gente, a gente não está aguentando, mas a gente aluga isso aqui para sacrifício. Tem sacrifício de animais, de crianças. Gente, era um lugar terrível. Assim, a gente, meu Deus, tinha um buraco, olha, tinha uma mesa, e a gente foi desvendando as coisas que tinha, orando, quebrando. E aí isso na noite. No dia seguinte, quem não estava endemoniado estava expulsando demônio, né? Era muito bom, era muito bom. Era rápida, irmão. O pastor Claudísio, que esteve aqui na sexta-feira, ele é um homem de Deus do incrível, profético. E sempre foi muito dedicado à batalha espiritual, à libertação e tudo. E eu era molequinho nesse retiro. E aí teve uma noite lá que, caraca, parecia até... Nossa, meu irmão, era um negócio assim... Nunca vi. Ele olhava para as pessoas, aí você, não sei o que, chamava, aí daqui a pouco a pessoa caía endemoniada, tinha que expulsar o demônio da pessoa. E eu tava no cantinho assim, perto da bateria lá, vendo as coisas acontecendo. Aí de repente ele virou para mim assim, Daniel. Aí eu falei, caraca, eu vou cair endemoniado, já era. Daniel. Aí eu falei, o quê? Aí ele, vem aqui me ajudar, ora por aqui. Eu falei, meu Deus. Graças a Deus. Pelo menos ninguém vai me orar, eu vou orar alguém. E era assim, adolescente tinha que orar porque faltava mão de obra para libertar. Olha só, quando os jovens da igreja vinham desses retiros, eles vinham dando cambalhota aqui no púlpito, porque eles vinham no fogo, né? Aí reunia todos eles aqui em cima e era aquela festa. Aí me pediram para fazer uma musiquinha no final do ano, colocando todos os ministérios. Aí a dos jovens eu fiz assim, ó.
Os jovens da nossa igreja têm um ministério bombástico de bom. Toda vez que vão pro retiro, quando eles voltam é cheio da unção. Unção, da unção. Vou deixar os nossos jovens lá no sítio, meu irmão. Porque no sítio eles ficavam espirituais, Meu entendeu? Como é Deus. que é? Porque lá, com as experiências que tinham, então, deixa eles lá no sítio. Fala, quer falar mais alguma coisa, Henrique? Não, eu acho que Mas isso é- Henrique trabalhou muito nessa igreja, em muitas coisas. Eu digo que eu fui um crente aqui excêntrico, de A a Z, né? E até foi muito legal, porque, para quem conhece, eu prego utilizando cenário e tudo, tenho um ministério evangelístico, palavra criativa, e a gente às vezes pensa que muitas coisas acontecem agora, né? Mas o Daniel me mandou as fotos, meu Deus, eu faço isso desde 11 anos de idade, na realidade, né? Desde Fotos- adolescente já apontava para o teu destino. Exato, então aqui ele já passou por... E sem recurso nenhum. Os recursos eram muito escassos. Assim, o Henrique inventava as coisas, construía as coisas com os materiais que ele inventava, e era assim, o super evento que a gente estava anunciando há 5 meses ia acontecer, ia começar no domingo 6 horas. Domingo 6 horas, 5h40, estava o Henrique pendurado em andaime, terminando o negócio de bermuda, suado. Mas 6 horas estava pronto. E você até falou um negócio até da festa das primícias que a gente Lembro. fez aqui. A gente fez a festa das primícias, né? Aí como vamos fazer um muro e tudo, irmãos, a gente ficou, eu, acho que Elenildo, uma galera, Daniel também, muita, a gente ficou, acho que ficou uns 6 dias fazendo muro aqui de isopor, Cortando, cortando. né? Até chegar, graças a Deus, Ezequias, que né, no outro naipe, né? A gente era estagiário, né? Mas foi muito bom, né? Porque a gente trabalhou com um departamento infantil. Hoje eu sou pastor das crianças lá na igreja, né? Eu e a Leiliane, né? Pastoreia as crianças lá em Belfor Roxo. Então, nossa porta de entrada aqui foi a irmã Elza. Um beijo, irmã Elza, É. que foi a percussora, né? Da minha irmã, de mim aqui, né? Inserimos aqui na departamento infantil. Aí depois foi adolescente, né? Jovens, né? Evangelismo, embaixador, foi tudo. Isso aí. E Fala. essa festa das primícias, faz 2 semanas que eu mandei passar daquele cassete para pendrive. Eu tenho essa festa todinha. Legal, Para passar para os irmãos verem aqui. legal. Fala, Thelma. Bem, eu passei também por vários ministérios e fiz bastante coisa na igreja. Eu comecei como superintendente de escola dominical. Na época tinha isso, né? Nós dividimos em classes, né? Isso. Eu fui superintendente de escola dominical. Eu fui professora de criança. Eu fui líder de introdução. Fui secretária durante mais de 20 anos. E eu estava pesquisando e olhando que eu acho que eu fui uma das únicas na história de que ficou durante todo esse tempo sem ser trocada ano nenhum. Eu fiquei mais de 20 anos direto como primeira secretária. E é um cargo de confiança, é um cargo que eu estava bem próximo do presidente, né? Enfim. E fui berçário. E o que mais me marcou nisso tudo, além da secretaria, que eu gostava muito, foi o Ministério de Déboras. Cadê as Déboras? Tem Déboras aqui? Olha elas aí. E o impressionante com as Déboras foi que, na época, eu tinha a visão, como muitas mães devem ter hoje, de que o Ministério de Déboras era para mães que tinham problemas com os filhos. Então, eu lembro que e não é. Eu lembro que eu vinha trazer a Juliana para o ensaio do louvor e as Déboras funcionavam sexta sim, sexta não. Então, 2 sextas-feiras no mês, eu entrava e ficava assistindo, vendo o movimento, observando aquilo ali. E eu sempre sentava, elas ficavam naquele canto, eu sempre sentava aqui. Porque eu não tinha problema, né, com filhos, então eu não podia estar lá. Essa era a minha mente. E Deus foi falando comigo ali, e ele falou claramente comigo: você vai assumir esse ministério. E eu questionei, porque como assim eu vou assumir esse ministério? Eu estava num momento de banco, né, que eu estava mais para assistir, para receber, para crescimento, sei lá, o que estava buscando, não estava com ministério nenhum.
E tinha começado também o meu trabalho com o turismo, então eu estava com pouco tempo. Mas eu cheguei em casa e já comecei a fazer um estudo, como se eu já fosse a líder das Déboras. E eu comecei a preparar aquele estudo, sem saber o que ia acontecer. E passou, acho que uns 10 dias, mais ou menos, a Érica me convidou para assumir o ministério. E foi assim, quando ela me chamou, eu já me sentia do ministério, porque eu já tinha recebido o chamado antes dela. Então, eu assumi o ministério de Déboras. A primeira vez que eu me apresentei às Déboras, eu tinha 9 Déboras. E no final deste ano, do ano que eu assumi, nós fizemos o primeiro culto aqui, que tinha mais de 100. Então, isso é para a honra e glória de Deus, porque a gente começou a trabalhar aquilo com a visão muito voltada para o reino, especificamente para o reino, e a gente sempre falava, e eu sempre falava ali, que o ministério não tinha escadas, o ministério era um ministério plano, né? E que nós precisávamos ter um eixo onde tudo rodasse muito bem. Que esse eixo não poderia faltar a graxa, que é o Espírito, a unção do Espírito Santo, que toda e qualquer espírito de conversa fiada, de confusão ou de fofoca, que aquilo ali acabasse, que eu queria que aquele ministério, que aquelas mulheres fossem referência. Que em qualquer momento que a igreja precisasse de uma pessoa para orar por outra, que o grupo de Déboras fosse uma referência. E eu não sei se a igreja enxergou dessa forma, mas eu vivi essa experiência com as Déboras. E durante todo o tempo que eu estive com ela, eu não tive uma linha de problema. Nada. Nada. Nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de disse-me-disse, nada, 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 nada. Então foi um ministério que somou muito com a minha vida, que me fez crescer, que me ensinou. Eu devo ter ensinado muita coisa para elas também, mas eu acredito que eu aprendi muito mais, porque elas me abraçaram, elas me... Eram as Thelmas, eram as Déboras. Depois de um tempo virou as Thelmas. Ah, exatamente. Vai ter encontro das Thelmas. Exatamente. Hoje tem encontro das Thelmas. Já não era Déboras mais. E eu adotei as Déboras como minhas, que até hoje eu chamo de minhas Déboras, embora eu não estou mais aqui na igreja frequentando, estou morando um pouquinho mais distante, mas e continuo no grupo, né? E continuo em contato com elas. E é assim, foi uma paixão que ficou e que eu acho que foi tão bom para mim quanto foi para elas. Cadê as Déboras aí? Foi muito bom. Foi bom para vocês? Era um exército de mães. Tem como botar, Mateus? Tá. Muito legal, gente. E elas vinham uniformizadas para o culto. Era um exército de mães orando, abençoando filhos, netos. Um trabalho muito lindo que aconteceu aqui durante um bom tempo. Tá. Nesse ministério a gente teve muitas respostas, né? Como em outros ministérios também. Mas eu estou aqui para falar do meu. E era assim, impressionante que às vezes elas traziam uma questão para ser orada e a gente orava, fazia aquelas orações específicas e na semana seguinte a gente tinha um retorno positivo. Então a ação de Deus ali no nosso meio era muito grande. Então a gente estava ali às vezes meio que escondidinhas, mas o trabalho fluía de uma forma muito boa. Então eu louvo muito a Deus pela vida de cada Débora e pela vida da igreja, da pastora Érica, de ter me convidado para estar nesse ministério. Foi uma honra muito grande. Amém. Ô, Emerson, tem uma história aí que você possa contar que marcou no Ministério de Louvor? Muitas. Conta aí pra Então, gente. o Ministério de Louvor, ele tomava assim, meu envolvimento maior sempre foi com louvor mesmo, porque o louvor tomava assim muito tempo da gente. A gente vivia aqui na igreja orando, a Denise, para vocês ministrarem, tinham que orar, a gente tinha mini vigília de 10 à meia-noite,
Lembra dessas vigílias? E muitas vezes era lá em casa, então a Denise ia para lá com o pastor Marcos, participava dessa vigília que durava até 1h30 da manhã, e era toda sexta-feira. Depois a gente ia voltar para o Meyer ainda, sábado a gente passava a tarde aqui ensaiando, e a gente tinha que ter vida no altar para tocar aqui. A gente aprendeu isso, que não era de qualquer maneira, não. Eu até falei aqui no vídeo que a Denise via alguém aqui com uma roupa inapropriada e não mandava descer. Ó, essa roupa aí, tu não vai ministrar com essa roupa não, desce. A pessoa descia emburrada ali, eu falo, mas ia para casa, desce. Aí chegava aqui, a gente tudo novo, né, 16, que tênis é esse? Que cor de tênis é esse? Preto, sujo. Vai lavar esse tênis, vai para cá. Como é que tu me aparece aqui assim? Ah, seu palhaço, vai para casa. Então a gente aprendeu a ter zelo por isso aqui, saber que isso aqui é coisa séria, subir no altar para ministrar. Eu aprendi muito com a Denise que empurrava a gente, vai lá, você que vai ministrar. Não, pastor, a gente não aguentava nem olhar para cima, quanto mais pegar um microfone para ministrar. Não vai sim, para de palhaçada, vai lá. Então, a gente aprendeu muito aqui. Então, nosso envolvimento era muito intenso aqui, a gente tinha muitas reuniões de oração. Tem uma engraçada, gente, que teve um período aí que o pessoal se reunia para orar e escutava sons do além, escutava violino tocando. Poxa, estava no louvor, ouvi um som diferente, ouvi uma flauta, e aparecia, o pessoal gravava CD e dizia que apareciam instrumentos que não foram gravados, não sei se era verdade, mas enfim, pipocava isso aí. E numa das nossas reuniões, numa salinha ali, né, lembra, Daniel? Do meu lado esquerdo aqui, a gente reunido com um grupo de louvor, e a gente orando com o violão ali, buscando a Deus. Daqui a pouco a gente começou a ouvir um som de gaita. Aquele som de gaita assim, só estava eu tocando violão e a gaita solando, e aí os irmãos começaram a glorificar, porque até que não tinha dom, conseguiu ouvir aquela gaita, e todo mundo, meu Deus, está ouvindo, cara? Eu estou ouvindo o som de gaita. E aí começou o fogo pegar na sala, né? Que a gaita, o anjo tocando a gaita ali, a gente, glória! E ministrando, e a gaita tocando. Daqui a pouco, essa gaita, velho, não para de tocar e tal. Será que é isso mesmo? Quando a gente foi investigar, o pastor Marcos, que ele sabia dessa história toda, estava escondido atrás do muro, com a gaita, solando com a gaita, e tocando. E a gente lá, crente que era o anjo, ele de palhaçada lá, e se escondia, que a gente olhava assim, para lá para fora, dava para casa do Ribeiro lá, que era o zelador, e não tinha ninguém. Depois a gente descobriu que ele estava lá. Pô, vocês viram o anjo? Era o anjo, era eu que estava tocando. Mas era o anjo mesmo, o pastor não é o anjo da igreja? Eu me lembro, falando em anjo da igreja, quando a pastora Denise estava para tomar posse, ela chegou para o meu pai e falou assim, pastor Josias, o que o senhor acha? Eu, como mulher, tomar posse da igreja? Aí meu pai olhou para ela e falou assim, o que o pastor é da igreja? Aí ela falou, é o anjo da igreja. Aí o meu pai falou assim, o anjo tem sexo? Aí eu falei assim, não, então você pode ser, pastora. Você lembra disso? E outra coisa, uma lembrança que eu tenho dessa vigília, uma dessas vigílias de louvor que eu estava, era mais ou menos quase meia-noite. A oração era a seguinte, que na sexta-feira, onde era feito os centros de macumba, eram feitos rituais de cemitérios, e a oração naquela noite era para que não se manifestasse nada. Senhor, não deixe nada se concretizar no reino espiritual. Pessoas que estão fazendo feitiçaria para matar outro. E estava todo mundo orando ali, naquele clamor. Aí todo mundo orando, daqui a pouco começou. Aí bateram na porta da casa da minha mãe, que a vigília era lá. Bateram. Aí eu fui abrir a porta. Aí era o vizinho lá, que morava perto da praça, no conjunto. A esposa dele dizendo assim, o senhor Josias está aí, o pastor Josias. Eu falei, meu pai está dormindo. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, é que o meu marido está passando mal. Aí eu falei, eu posso ir lá? Aí foi eu, o pastor Carlinhos e o Anderson, que era parente da Débora, o pastor Anderson. Quando eu entrei, olha só, naquela noite que estava se orando para não se manifestar nenhum espírito e nada, quando eu entro, está o camarada com a mão na garganta, totalmente endemoniado
e dizendo, eles querem me matar, eles querem me matar. Aí eu falei, quem é que quer te matar, Sérgio? Aí ele falou assim, os espíritos, eu sou médium, e eles estão me sufocando, me sufocando. Eu comecei a me lembrar do que estava sendo orado para que não se manifestasse, que não se concluísse. Aí eu pedi para o pastor Anderson, e o carinho ficar orando por mim, eu coloquei a mão na cabeça dele e falei, quando eu botei a mão na cabeça dele, ele baixou a cabeça. Eu falei, olha para mim. Aí aquele espírito, ele fez assim, aí olhou para mim. Eu falei, eu estou falando com você que está dentro do Sérgio. Sai desse corpo em nome de Jesus. Quando eu falei assim, aí me soltou. Graças a Deus, graças a Deus. Aí eu evangelizei ele, falei do amor de Deus. Então, foi lá nessa vigília, quantas pessoas, através dessas vigílias que eram feitas, através do louvor, que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas no reino espiritual, muita coisa estava acontecendo. A importância de ensaio do coral, que uma irmã que fez a profissão de fé aqui, falou que ela se converteu num ensaio de um coral. Ela entrou aqui, fizeram um apelo, só que ela falou que ela não estava vindo por causa daquele apelo, ela estava na casa dela aqui atrás, ouvindo o coral ensaiar, e ela se converteu, ela só veio aqui levantar a mão. Então a importância, às vezes, da gente estar num ensaio, ou estar numa oração, saber que no reino espiritual está acontecendo muita coisa. Posso só complementar aqui? E a experiência que eu tive também ministerialmente foi a minha ida missionária para a Alemanha, em que o pastor Marcos conversou comigo, né? O pastor Marcos já tinha ido para a Alemanha lá, os irmãos solicitaram a ajuda de um pastor lá, porque eles se congregavam lá, mas não tinham um líder, não havia um pastor lá. Então, o pastor Marcos passou um período lá e depois o pastor Marcos voltou e tinha necessidade de ter alguém lá com experiência para poder conduzir aquela igreja lá que estava se formando na Alemanha. E o pastor Marcos me chamou, acho que o Daniel foi primeiro, né? O Daniel foi primeiro e tal, depois o Daniel já estava doido para voltar para o Brasil. Ficou 8 meses, né, Daniel? Foi quase um ano. É quase um ano. E aí o Daniel voltou. Na verdade, o Daniel ainda esperou eu chegar lá, né? Depois de 2 dias que o Daniel voltou. Então eu tive na Alemanha, foi eu e o pastor Henrique, que era o pastor da PIB ali, e foi uma experiência tremenda também, porque eu fui para lá como ministro de louvor e eles enviaram um pastor daqui, que era da PIB, da Pavuna, para lá. E ficamos, eu ia para ficar 2 meses lá, porque eu era casado já, o Tiago era pequenininho, 2 anos de idade. Fui para a Alemanha. Chegamos na Alemanha lá, né? Uma experiência realmente nova, foi tremendo formar uma igreja lá, mas aí a gente passou tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. E teve um período lá que o pastor Henrique, ele disse que Deus falou com ele que era para ele ir embora. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, pastor Henrique, não faz isso não. Ele falou, não, Deus está mandando ir embora, Deus vai prover outra pessoa aí e tal. Só que, meu irmão, era eu que estava lá de frente. Ele foi embora e ele era assim, decidido, vou embora e vou mesmo, não aceitou conversa de ninguém, que enviou ele, pai, foi embora e eu fiquei lá sozinho, numa igreja que já era razoavelmente grande, umas 100 pessoas já, né, na missão lá e tal, só que o pessoal era tudo inexperiente. Então, o que aconteceu? Eu vivi experiências tremendas lá, porque às vezes eu dirigi o culto, eu tomando banho assim, como é que eu vou fazer? Eu vou dirigir o culto, eu vou ministrar o louvor, eu vou pregar, eu vou fazer tudo na igreja. Caramba! E teve um momento lá que eu estou lá, né, ministrando o louvor, até cantando aquela canção, Recebi um Novo Coração do Pai. E tinha uma menina, tinha muito alemão, e lá tinha até aquela canção assim, em toda a terra se ouvirá um novo som, uma canção de amor percorrerá uma geração de adoradores extravagantes. Aí que falava o nome do país, né? E no Brasil se ouvirá um novo som. E quando cantava essa música, a música não acabava, porque tinha que falar. E no Japão se ouvirá, que tinha japonês. E na Itália se ouvirá um novo. Aí os irmãos ficavam cobrando, pô, tu não falou da Espanha, cara. E da Espanha se ouvirá um novo som. Aí tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente de tudo quanto era país lá, cara. Era incrível. Aí, o que acontece? Eu falei, nunca mais vou cantar essa canção aqui. Mas aí, um dia uma igreja estava lotada lá, e eu sozinho, Daniel. Aí eu comecei a cantar aquela canção assim, Recebi um novo coração do Pai. E lá nem todo mundo entendia a língua do português, porque
os alemãos casados com as brasileiras, então eles tinham um fonezinho e ficava a menina aqui traduzindo tudo. Você pregava, traduzia e ele ouvia. Então essa mulher, tinha uma mulher lá que estava só com um fonezinho ouvindo, ela não sabia nada de português. E eu estou lá tocando, coração regenerado. Daqui a pouco a mulher ficou endemoniada. Imagina, eu ministrando louvor, a mulher começou a gritar por dentro da igreja, a correr dentro da igreja, os irmãos não sabiam o que fazer, e eu não sabia para quem olhar para pedir para expulsar o demônio. Oração, imagina, você aqui sozinho, só gente inexperiente e o demônio manifestando, correndo dentro da igreja, com a mão no ouvido assim, ó. Somos corpo, e a gente louvando ao Senhor, e assim, e o demônio não aguentando o poder de Deus na igreja ali. Teve duas experiências assim que eu vivi. Um era um teólogo que se manifestou, e eu também ministrando o louvor. Então aí eu tinha que largar o violão, parava o violão, os irmãos e a mulher correndo na igreja, eu ir lá expulsar o demônio, mandar o demônio embora e voltar para pegar. Então eu tinha que assoviar, chupar cana, fazer cruzada, Daniel, fazer escanteio. Eu ficava, Senhor, manda alguém para cá, Senhor, um músico para me ajudar, tem misericórdia. Mas foram coisas assim, tremendos, momentos tremendos que me deu base para sustentar isso lá, que eu aprendi aqui, entendeu? Então, foi muito bom. Amém. Quer compartilhar mais alguma história, pastora Denise, que marcou? É muita coisa, né? Daniel, quer compartilhar? Daniel, tu lembra a gente no monte? O pastor Marcos, a gente ia e ficava em jejum o dia inteiro no monte. Aí foi eu, você, o Lúcio e tal. O Lúcio descobriu uns aipins que estavam plantados lá no monte. Que o objetivo era ficar em jejum, irmãos, no monte. Só que assim, deu meio-dia, começou a dar uma fome. Aí o Lúcio, pô, tem uns aipins plantados ali. E tinha uma panela velha lá no monte lá. Tinha um Irmãos, barraquinho, e né? o Lúcio lá era cozinheiro, o Lúcio sabia cozinhar bem pra caramba. Só sei que a gente no monte, pastor, não tô aguentando também não. Lúcio, vê que tu pode. Conseguimos acender uma fogueira num monte, com uma panela velha. O cara cozinhou, pegou água da cachoeira. Tu lembra disso? Fez limonada. Fez limonada, a gente tinha um pé de limão lá no monte, pegamos, a gente foi pra gente, lá tava tomando limonada e aí empim do monte. Fala, Henrique, tem mais alguma história? Pode compartilhar alguma história. Lembra de alguma história marcante? Algo que possa compartilhar? Gente, eu sei que a hora está passando, mas é só hoje que a gente está comemorando e lembrando e compartilhando com vocês algumas coisas. Então a gente já vai terminar. Mas eu queria ouvir mais alguma história. Ezequias, lembra? Eu lembro de uma história, estava comentando com a Cristina, que o pastor Marco foi convidado para fazer um casamento. E eu fui convidado para cantar com a Cristina um hino. E era numa Assembleia de Deus ali em cima. Aí, o casamento geralmente começa às 7 horas, né? Aí tá todo mundo esperando o pastor Marcos. 7 horas, 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas. A gente resolveu ligar para o pastor. Pastor, aí o pastor atendeu. Pastor, o senhor não veio para... Por quê? O que eu tenho que fazer? Eu sei um casamento, pastor. O senhor vai fazer o casamento da menina. Rapaz, eu esqueci do casamento. Pastor Marco, a igreja toda esperando ele lá na Assembleia. O pastor Marco estava dormindo, ele saiu correndo. Sabe que hora que eu fui cantar nesse casamento? 10 horas da noite. Meu Você lembra Deus. deles disso? Coitado do pastor Marco, o que é isso? Muito compromisso. Muita coisa na cabeça dele. Esse dia marcou para mim. Que eu fui cantar 10 horas da noite. Jesus. Teve o... Aqui é foto, gente, das irmãs. Olha o exército. Aqui tem uma parte, porque eram muitas mulheres uniformizadas e elas entravam marchando. Era uma coisa assim, lindo. Fala, Henrique. Não, eu me lembro do episódio, foi muito engraçado. A sala dos adolescentes era lá embaixo, do lado da cozinha, né? E aí, aqueles tijolos vazados, né? Então, a gente era os primeiros a saber qual era o cardápio, né? Tá fritando alho agora. A cebola, tá bom. Aí teve, acho que no meio a gente estava, acho que estudando sobre Apocalipse. Aí eu acho que quem estava ministrando, não me lembro agora quem era o professor. Acho que na época era o José, não me lembro. Aí ele falou assim, olha, vocês têm que ter compromisso com Deus.
Vocês têm compromisso com Deus, porque se vocês não tiverem compromisso com Deus, sabe o que vai acontecer? Vocês vão queimar. Irmão, na hora que falou que vai queimar, a panela de feijão explodiu. Ah, eu lembro. Tá lembrado que explodiu a panela de pressão de feijão lá na cozinha? Então imagina onde foi o feijão. Vazou pelo tijolinho, caiu tudo na gente. Aí todo mundo, eu não quero queimar não, eu não quero queimar não, irmão. O feijão pegou em todo mundo, os adolescentes não querem Sem queimar, contar o não, barulho. Jesus, meu irmão, foi um estouro. Ele falou, se continuar, não vai ter compromisso com Deus não? Sabe o que vai acontecer? Vocês vão queimar aí a panela de pressão. Pô! Aí todo mundo, não quero queimar não, Jesus, eu não quero queimar. Eu só confessando pecado que nem cometeu. Meu Deus do céu, mas e também só para tem muita história boa, mas até para falar para a nova geração aí, né? Para você que é adolescente, você que é jovem, né? Hoje eu posso, né? A gente pode conversar aqui, falar de histórias, não apenas engraçadas, mas coisas de Deus também. Eu me lembro uma vez, para ser bem rápido e sucinto, nosso retiro estava tudo certo, né, Érica? Mas aí ligaram para a Jo e falaram, ó, alugaram no mesmo dia de vocês, e os adolescentes já estavam aqui. Quando, irmãos, nosso retiro era o seguinte, a gente saía quinta-feira, ninguém tinha nada para fazer, né? E a gente voltava terça-feira. E aí sempre arrumava um todo feriado. mundo aqui, é verdade, os pais aqui aguardando, e olha só o que aconteceu. Aí ela recebeu no dia a informação que outra igreja já estava entrando lá no sítio, e ela ficou desesperada, e o que aconteceu? Estamos sem retiro. E como falar? Tava um montão de pai que não era crente, cadê eles que não chegam? Misericórdia. Só que o sítio, a gente tinha fechado o ônibus e o sítio lá. Ou seja, no mesmo dia ficamos sem o sítio e sem o ônibus, que era tudo no mesmo lugar. E corre de um lado e corre do outro, aí por fim, o que a gente fez? A gente ficou desesperado? Não, a gente era uma geração de fé. Eu me lembro que a gente desceu aqui, fomos para a sala, que aqui tinha uma entrada, né? A maior sala onde a gente fazia as confraternizações, reuniões, e começamos a orar, Senhor, em nome de Jesus, toma. E nisso Deus foi orientando a tia Jo, né, que era a nossa líder, a ir numa casa de praia, né? Até a Denise que ministrou nessa, que o pastor não pôde ir, numa casa de praia em Rio das Ostras, para pedir para a tia dela, que era rica e não emprestava casa para ninguém, não é verdade? E eles foram na missão, quem estava atrás, ó, vão lá, e a gente orando, Senhor, em nome de Jesus, precisamos de um sítio. Para não deixar de ter o evento, o retiro. E a gente não avisou a ninguém, tá? Todo mundo ali, o anjo vai chegar, só que a gente não tinha nada, irmãos. E aí a gente orando, e quem era da diretoria, liderança dos adolescentes, orando ali, Deus, faz um milagre, Jesus, faz um milagre. E aí ela chegou na casa da tia, sentou. Nesse dia, queridos, a tia botou a porcelana chinesa, aquela mais cara que vocês imaginam. E foi, acho que o José e o Marcelo, né, que é o bracinho que tocavam, né? E eles estão lá, né? E ela para pedir para a tia, como eu vou pedir a tia a casa de praia sem que ela possa ir também, né? E que eu vou falar que vai 50 adolescentes, né? Agitados numa casa, né? E aí, de repente, na hora quando ela introduziu, o José foi pegar a xícara, o que aconteceu com a xícara? Caiu, aí bateu no pires, quebrou a xícara e o pires... Aí ela, já era o retiro, vamos embora, gente. Para honra e glória, aí a tia, não esquenta não, isso acontece com qualquer um. Ela, ai meu Deus, Deus está falando mesmo. Aí ela falou, não tia, que houve uma eventualidade, a gente está precisando, e a gente orando aqui, todo mundo, cadê o sítio, né? E aí a tia, não, pode ir, eu vou te emprestar. Pegou a chave, irmãos, na hora, toma. E deu a chave, e aí resolvido o local. E aí ela veio, aí deu a notícia, a gente orando e deu brados de glória aqui embaixo. Glória a Deus! Só que, irmãos, faltava o quê? O ônibus. Só que nessa hora já estava escurecendo. E a gente tinha falado, ó, tem tudo. E como a gente ia levar essa galera? Botar de Rio das Ostras aqui, todo mundo no coletivo, não ia dar certo, não é verdade? Era o 384, essa Rio do Pau abençoada, que era assim, né? Era uma via só, né, na época. Aí o que aconteceu? Olha, irmãos, como é de Deus. Eu me lembro até hoje, Jaqueline Fecuri orando, falou assim, Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar agora que quando nós subirmos pela rampa, o Senhor já vai ter solucionado a situação do ônibus, em nome de Jesus. E pum. E aí a gente, ai meu Deus, vamos dar um tempinho para subir, porque a gente dá tempo. Ou vamos subir devagar para dar tempo de onde chegar. A gente tem que subir dali para lá, tem que subir umas 2 horas para dar tempo de Deus resolver. E a gente, a Jaqueline, não, está determinado, Deus vai fazer. Irmãos, não é por nada não. Na hora quando a gente subiu, abriu ali, né, e virou para a rua,
Deus é tremendo. O ônibus veio virando. Aí todo mundo olhou assim, incrédulo, o coração tinha feito. Meu Deus! Aí a gente deve ser ver para outro lugar, né? Aí entrou aqui, parou, e aqui vai ser o negócio do retiro, tal. Irmãos, foi tremendo. Mas agora eu vou explicar o negócio do motorista. No meio do caminho, quando a Jo estava vindo para cá, o que acontece? Ela recebe uma ligação, naquela o tijolão, né? Alô? Aí nisso ela recebe, não, tudo bem. É porque eu sou motorista, eu tenho um ônibus que fica ali na Rio do Pau. E eu queria oferecer para a senhora um serviço. Quando a senhora tiver algum retiro, alguma coisa, a senhora pode me ligar, que eu participo. Ela, é para agora, você está podendo agora, meu filho? Corre lá para a igreja que a gente está precisando de você. Aí ele não entendeu, mas é para agora mesmo? É para agora, o retiro é agora, é já. Aí ele, tá, me dá um endereço, é lá na igreja batista lá de cima. E é para onde, senhora? Para Rio das Ostras. Só que aí tinha um negócio, a gente tinha pago o dinheiro, eles não tinham devolvido. Ó, irmãos, aí tinha o dinheiro. Aí ele, não, depois a senhora acerta comigo. Ô, irmãos, veio o ônibus, veio de graça e veio na fé. E chegou aqui, mas essa aí foi tremenda. Foi uma história de fé que a gente vivenciou. Gente, vocês imaginem bem, um grupo de adolescentes que iam para um retiro e a pessoa do retiro era um agente. Fechou com 2 grupos e a gente aqui... E a gente não aceitava não ir para o retiro, não. A gente quer... Não, nós vamos para o retiro, vai ter retiro. E a dona Jo, então vocês vão orar, porque Deus faz. Era uma líder assim, vão orar. Vocês querem ir para o retiro? Não dá para ter retiro. Então comecem a orar. E a gente assim, ó, vamos orar, vai ter retiro. Vai ter retiro. E a gente foi passando o dia, porque era para sair de manhã cedo, não tinha sítio, não tinha ônibus. No final do dia, nós saímos para ir para um retiro. Você acredita nisso? Tamanha era a fé da gente enquanto adolescentes e por causa do estímulo da dona Jo. Vamos orar. Tantas coisas, mas foram muitas experiências. Mas nós já estamos terminando. Nós vamos participar da ceia, mas eu queria que você aplaudisse o Ezequias, o Emerson, a Thelma, pastor Henrique, pastora Denise, pastor Daniel. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Acho que vai estender demais, a gente ainda vai participar da ceia, né, Davi? Sim ou não? Eu cheguei aqui também, eu estou no mesmo barco aqui, eu cheguei aqui de 10 para 11 anos. Participei dessas histórias todas, minha mãe foi a primeira a se converter e a gente ficou, mas agora nós vamos ser Bíblia também, mãe? Né? Eu, minha irmã pequenininha, e aí, mas foi imediato, todo mundo veio, e aí, como todo mundo aqui falou, não tinha como não se apaixonar por aquele pastor grandão, aquele olho que a gente ficava encantado com ele, um abraço, aquele abraço, essa é uma casa de paternidade, né? Esse é um assunto tão atual que a gente ouve muito hoje, mas a gente já tinha um pai espiritual, a gente tinha um pastor aqui, que ele cuidava, foi como alguém falou, não sei se foi a Cris que falou ontem, que quando o pastor Marcos morreu, foi como se um pai tivesse morrido. Um pai, não era assim um pastor. Hoje as pessoas não abraçam mais o pastor como era antigamente. O pastor Marcos era aquela pessoa da nossa família. Todo mundo aqui, a nossa igreja chorou muito tempo, porque ele era um pai, ele era uma autoridade sobre a nossa vida. E eu entrei aqui com 10 anos, 10 para 11 anos, e o pastor Marcos, ele amava todo mundo, ele abraçava todo mundo, e dos furos que eu dava, mas Deus tem uma obra com você. E eu era assim, irmãos, eu falava que ia, não pode contar comigo que eu vou, eu nem vinha no culto no dia, eu não orava, não pregava, não falava. Olha lá. E era mesmo esse homem grandão de terno passando pela rua, era muito engraçado, todo mundo gostava dele. Samurai ali, ó. Quem conhece a família Oliveira lá, o Ezequias e tal, e meu pai também gostava muito disso. Eles são muito piadistas, né? Quando juntava meu pai e Ezequias contando piada, cara, era um negócio assim, ficava uma piada atrás da outra. Aí eu me lembro lembrando de história aqui, eu lembrei a gente até comentou essa história ontem lá na janta, de uma vigília que a gente ia fazer lá era no Monte Moriá, né?
Acho que era no Monte Moriá, com o Ministério de Oração e tal. Foram umas irmãs Não, era um oração. retiro. Era um retiro. Não, era um retiro? Era um retiro do grupo de intercessão da igreja. Aí no dia, numa sexta-feira ia ter uma vigília. Ia ter a Ia ter uma vigília. vigília. A Dô, Eloá, É. Solange, todo mundo animado. Ih, vamos fazer uma vigília. Aí eu sei que o Ezequias não tava lá, mas tava lá o meu cunhado também, que é muito gaiato, piadista também. Cara, eu sei que na hora da janta lá começaram a contar piada, meu pai contava piada, o meu cunhado contava piada, meu pai contava piada, e as irmãs, todo mundo começou a rir e tal. Isso aqui era pra ter vigília, não ter vigília. A gente ficou a noite toda se divertindo, comendo, contando piada. Muitas barato. histórias boas, gente. Mas é isso, a gente quis compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, algumas fotos. Hoje à noite a gente vai continuar, vai fechar o nosso vídeo contando a história da Central. Espero que você tenha gostado, Ó, como tenha é que sido era, ó, como é que era lá, abençoado. ó. Irmãos, Quando eu casei, ainda tinha cera no chão, na vestido verdade- ficou manchado. na verdade, essa época aí já era assim. Já era mais melhorado. moderna. A gente tem fotos até do tempo no tijolo ainda, mas já era assim. E depois da pandemia, que essa coisa do tempo reduzido e tal, não sei o quê. Aí quando a gente estava catando as fotos, eu vi aquela foto ali, eu falei, cara, que saudade de dar uma aglomerada, meu irmão, que saudade da igreja toda lotada, todo mundo adorando. Era muito legal, muito legal. Ah, eu não podia sentar na galeria, verdade. Mas também Tinha que era- ficar aqui. Mas também era fogo, adolescente na galeria, meu irmão. Não era conversava o tempo todo, que eu tava piadinha e tal, e o culto rolando. E quando era o pastor Rego? O pastor Rego só. É. Você. Aí todo mundo. Cálice diante dele. Ele usava um texto para mandar a gente ficar quieto. Cálice diante dele toda a terra. E Daniel, e não tinha essa movimentação, o pessoal ficava saindo na hora do culto assim? Por exemplo, o culto tá cheio aqui, a pregação, aí tu ia e levantava assim, vamos esperar que o irmão tal tá saindo. Aí ficava aquele silêncio assim, o irmão saindo assim. Não, Emerson, não sei aí ficava quietinho, sério, né? Mas alguém quer sair? Emerson, não sei se tu lembra. Rolava esse negócio, né? Tipo assim, começava o culto, aí acabava o louvor, tinha o dízimo e tal, oração. Aí, cara, eu juntava uma galerinha ali fora, ficava conversando, o culto rolando e a galera conversando. Cara, no primeiro dia que a gente tinha comprado o microfone sem fio, a igreja comprou um microfone sem fio. Foi lá. Meu pai foi estrear o microfone sem fio pregando. Aí, pô, mó legal, né? Tecnologia, primeiro microfone sem fio da igreja, galera conversando lá fora. E o som só saia aqui dentro, os caras conversando e o som. E meu pai foi com o microfone sem fio lá na rua, lá fora. Quando o pessoal viu meu pai chegando, tomaram um susto, todo mundo pra dentro. Tem um outro culto aqui fora. Garoto, a Denise já foi me buscar dentro da minha casa, no meu quarto. Eu não vim pro ensaio, faltei o ensaio do louvor, tô lá de boa, lá. Daqui a pouco, pá, batendo na minha porta. Abriu lá e entra. O que tu tá fazendo aqui? Por que tu não tá lá no ensaio lá? Tu lembra disso? Eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu faltei ensaio. Eu ia buscar em casa, irmão. Eu ia te buscar em casa. Ia fazer obra na igreja, o cara pegava a Kombi e ia passando assim na tua casa. Eu falei, entra aí na Kombi, tem obra lá. É laje hoje na igreja, irmão. Entra aí. Era assim, hoje tu pede pra ficar de pé, quem pode ajudar na laje? Eu começo a olhar pra baixo. Isso é pra vocês verem como é que eu sou um pastor bonzinho com vocês, né? Não fui na casa de ninguém buscar ninguém ainda não. Aconteceu o pastor Marco estava aqui no púlpito e tinha uma galera lá atrás batendo papo. Aí eu estava sentado ali, o pastor Marco me chamou, fez assim para mim, aí ele falou assim, vai lá fora e fala para aquele pessoal lá para entrar. Se não quiser entrar, você manda todo mundo embora, que eu estou mandando para ir embora. Aí eu falei, como é que eu vou dizer isso para aquela turma? Aí eu cheguei lá fora, abracei todo mundo e falei, gente, olha só, o pastor fez um pedido para vocês entrarem. Está querendo que vocês entrem para ficar lá, para cultuar, tal, mas não falei para ir embora não, senão eles iam. Mas o pastor Marco, ele era o pastor do amor, mas isso também é amor. Sim. Quando o pastor Marco, ele chamava você para conversar, ele tinha autoridade para falar com você. Eu achava isso muito legal. Não é só estar passando a mão na cabecinha, meu que não, tá errado. Então eu gostava dessa atitude dele. Entendeu? Meu pai gostava muito de futebol, foi jogador de futebol profissional, né? E ele era tricolor. Aí, quando tinha domingo que o Fluminense jogava,
Aí ele falava com os caras do Filho do Rei, né, que era o time de futebol que ele tinha aqui na igreja, para informando ele o placar. Durante o culto, para informando ele o placar. Eu sei que teve um dia que... Foi o Fla-Flu do gol de barriga do Renato. Exatamente. Ele tava aqui. Aí tinha um ofertório, ficava só uma caixa aqui no meio, né? E ele ficava na frente da caixa assim, e os irmãos vindo na fila do meio para ofertar. Aí veio um dos caras do Filho do Rei, que eu não lembro quem era. Aí o Fluminense tinha feito 2-1, né? Aí o cara veio para trazer o dízimo, veio assim para ele, assim. Eu só sei que eu tava na bateria no dia, eu sei que meu pai virou e fez assim. Aí depois ele cantou: saudai o nome de Jesus. Ai, muito engraçado. Ô, Ezequias, não tem uma última história aí não, do tempo da obra? Foi um tempo da Denise nessa obra. Foi uma tribulação, mas foi uma benção. Foi uma época que todo vapor. Aqui trabalhou uma galera muito grande, ó. Essas paredes aí atrás, vocês veem isso aí, parece um tapete, carpete, aí por trás tem madeira aí atrás, OSB, tá? Aqui, nesse teto ali atrás tem lã de vidro. Nós pagamos para fazer esse teto, mas quando foi para riscar essa estrela, o rapaz que veio para fazer não sabia. Aí eu tive que subir para riscar essa estrela toda, mandar cortar, que eu fiz esse projeto. Então a igreja se envolveu. Muita gente se envolveu com esse trabalho aqui. Eu me lembro que eu saí de recesso na Marinha, fiquei 20 dias, chegando 7h30 daqui, saindo 8, 9 horas da noite, para dar pronto, né, essa obra. Isso naquele período. Isso antes de descer batistério para cá, fazer o jardim de inverno. Então foi um período bom na minha vida. Mas eu costumo dizer, estava falando para o pessoal, que eu já cantei no coral, eu fui da beneficência, eu cantei no grupo levítico, tudo isso eu fiz aqui na igreja, passei por todo esse setor, a obra da igreja. Mas o que mais me completou, por incrível que pareça, uma coisa que eu não queria, que eu achava que eu não tinha, que era trazer a palavra. Foi a coisa que, quando eu aceitei no meu coração, que Deus falou com uma irmã que ia me usar na palavra, tudo que eu tinha feito é como se Deus fosse assim, mas o que eu quero de você mesmo é o púlpito. Está me entendendo? É uma coisa que eu não almejava, eu não me achava capaz, como eu ainda não me acho, mas pela misericórdia de Deus, eu vim me completar mesmo. Uma coisa que eu faço com alegria é estar aqui no púlpito, compartilhando a palavra com os irmãos. Olha lá, Zeca, a foto lá. Ah, tirou? Olha lá. Eu risquei essa estrela nos dias. Deve ter alguma coisa mais tarde, mas assim, quando a minha mãe começou a campanha para a reforma do templo, porque era assim, chão no vermelhão, parede, né, um bolso simples, não tinha rebaixamento de teto, dava para ver o tijolo com as vigas para fora no teto e tal. Vamos reformar, aquela coisa, meu pai tinha acabado de morrer, para dar um gás na igreja, um up, né? E aí, cara, a gente começou a fazer os cultos no terraço. Essa época foi maravilhosa, que a gente subiu todos os bancos pro terraço, subiu o equipamento de som pro terraço. Aí os cultos de domingo eram todos no terraço e aqui dentro o coro comendo, obra rolando, porque tinha um cronograma. Não, dia tal tem que estar pronto que a gente vai inaugurar dia tal. E esse período dos cultos no terraço foi incrível, foi muito legal. O chão tremia. A Denise falou, gente, não pula não, pelo amor de Deus, que o pessoal, a gente cantava música de alegria e pulava, tremia a laje, gente. Imagina esse povo todo aqui, a multidão, tudo lá em cima do terraço pulando. Pulamos já alegre. A laje tremendo, meu Deus, se quebrar. Por favor, tenta louvar sem pular. E depois que nós descemos, nós ficamos quanto tempo sem ar-condicionado? A vida inteira, né? Não, com a obra. Essa igreja aqui, com essa obra, mas sem ar-condicionado, irmãos. Vocês não têm noção, quando a gente começava a cantar e pular, era um bafo, era quente, o cabelo ficava todo molhado, a maquiagem derretia. Nós ficamos também um tempo, porque nós inauguramos o templo, mas ainda faltava o ar-condicionado, faltava ligar alguma coisa, né? Uma obra que tinha que ser feita. Então nós ficamos um tempo aqui com essa igreja desse jeito, sem ar-condicionado. Muita história. É que a gente foi pego de surpresa, porque se eu tivesse um tempo antes para anotar tudo, eu ia pensar e ia resgatar muito mais coisas, né? Porque
42 anos é tempo aberto. Então tem muita história para contar que a gente agora, assim, a gente não lembra. Mas tem histórias para contar. Tem uma história. Mas já foi ótimo. Já foi ótimo a gente compartilhar um pouquinho de tantas coisas que nós vivemos aqui, de tanto aprendizado. Érica, tem uma que tinha aqueles movimentos que apareciam nas igrejas, eu me lembro, que o pessoal, os levitas, começaram a cantar de costa para a igreja. Quem se lembra desse? Lembro. Então, eu me lembro, eu nunca fui assim, eu achava meio estranho os movimentos. Então eu estou vendo os levitas aqui, tudo cantando de costa para a igreja. Eu falei, um movimento que apareceu. Aí o pastor Marco estava observando aquilo, mas o pessoal começou assim, ó. Eles cantavam assim e começou assim, um pouco assim. Aí foram virando, né? Para acompanhar o movimento. Aí, eu observando, eu estou vendo todos os levitas cantando discórdia, mas eu notei que o pastor Marco não estava gostando muito. Aí um dia o pastor Marco subiu aqui no púlpito, botou o púlpito virado para lá, vou pregar de costa também agora para a igreja. Aí depois disso acabou. Verdade. O pastor Marcos não dava uma cortada, não. Ele deixava a gente ir, aí depois ele chamava. Ele era muito cuidadoso. Ele dava a oportunidade da gente perceber o que era bom e o que não era. Né? Ele ia conduzindo a gente com sabedoria. Tá vendo? Isso aqui não condiz, não convém. Mas alguém quer contar mais alguma coisa ou podemos encerrar? Não é? Poxa, gente. Mas foi muito bom. Você foi edificado? Tantas histórias, né, que nós tivemos aqui, vimos o poder de Deus, experiências com a obra, com ar-condicionado. Eu me lembro que faltava um dinheiro, não tinha um dinheiro, eu não sei se era para a última parcela do ar-condicionado, né, Denise? E aí uma pessoa ligou, queria dar uma oferta. A Denise, já sei, já vamos sair daqui direto que é para pagar. A oferta era exatamente o valor para pagar a prestação do ar-condicionado. Era alguém conhecido da Sandra, não é? E aí é uma oferta, assim, mas será que é uma oferta grande assim? É grande, é para pagar a parcela. Tenho certeza, a Denise falou, e era o valor exato para pagar a parcela do ar-condicionado. Muitas experiências, irmãos. Nós chegamos aqui porque Deus operou para nós chegarmos aqui. Tudo que nós vimos, tudo que nós vivemos foi Deus agindo, operando, realizando muitas coisas em nós. Eu tenho certeza que nós ainda temos uma história muito linda para continuar escrevendo com o Senhor nesse lugar. Amém?